Bem-vindos a mais um programa Olho Clínico. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Você já ouviu falar de bruxismo? Aquele negócio que ranger os dentes, né? Enquanto a pessoa dorme, faz um barulho, parece que o dente vai quebrar. Muitas vezes associado a períodos em que a gente tem um pouco mais de estresse, mais atribuições, às vezes no trabalho ou na vida cotidiana, ou a gente está passando por um problema emocional. Muitas pessoas apresentam esse problema, não fazem o diagnóstico e padecem de outras questões, como mesmo dor de cabeça, outras questões que nem imaginam que têm relação direta com o bruxismo. Para falar mais sobre isso, eu recebo hoje a doutora Diana Fernandes. Ela é cirurgia dentista pela Associação Brasileira de Odontologia. Obrigado por estar aqui junto com a gente, doutora Diana. Obrigada, doutor, pelo convite para falar de um assunto tão importante que tem acarretado tanto a nossa população hoje em dia. Diana, o que causa o bruxismo? O bruxismo, ele não tem, doutor, uma causa definida, ele é multifatorial. Então, é um conjunto de fatores que o paciente acaba acarretando durante o dia e isso faz com que ele tensione os músculos da face, causando o bruxismo. E o bruxismo, ele é dividido em duas partes. O bruxismo cêntrico, que é onde o paciente aperta a arcada uma na outra, então ele aperta e não percebe, e tem o bruxismo excêntrico, que é quando ele desloca a mandíbula de um lado para o outro, rangendo assim os dentes, que é o famoso ranger dos dentes que faz esse movimento. Quer dizer, então esse bruxismo que você falou, que é o cêntrico, que é quando ele faz uma mordida, entre aspas, né, perfeita, Isso. E tensiona, a pessoa que está dormindo do lado pode nem escutar. Exatamente, ele é silencioso. Entendi. E outra coisa, o bruxismo, por definição, ele acontece só enquanto a gente dorme? Não, ele também é diurno, então o paciente também não percebe, então pode passar por estresse ou ansiedade e acaba apertando, e aí nesse momento é que ele não percebe que está rangendo. Agora, assim, pessoas com mais ansiedade, eu noto isso, né, na prática de consultório, muitas vezes referem, né, que sentem dor nessa região, a gente chama do masseter, né, desse músculo que tem nessa região, ou ficam mais propensas a ter dor de cabeça, e às vezes a pessoa do lado refere, né, que dorme com ela, o cônjuge, enfim, que ouve um certo barulho. Você acredita que pessoas com mais ansiedade têm realmente mais propensão de ter o bruxismo? Com certeza, porque ela ali no estresse do dia a dia, com a rotina, ela acaba descarregando e se estressando e ela descarrega no músculo da face. Então, quando o paciente vem no consultório, ele nem sabe que ele tem bruxismo, ele não percebe. Então, eu acabo percebendo isso numa rotina de exame clínico, vejo que ele tem desgaste nos dentes, aí ele relata que ele tem dores de cabeça, dores nas costas, e ele nem sabe que é o bruxismo. E aí eu começo a fazer perguntas chaves e chego nisso, que ele fala que está estressado, que está ansioso, está passando problemas ou na família ou no trabalho. Então a rotina com que a gente vive hoje é muito difícil falar para você assim, olha, não se estressa. Então a gente se estressa para chegar aqui no trânsito. Então é uma coisa que é difícil no nosso dia a dia de controlar. Diana, assim, para explicar para quem está assistindo a gente tem o crânio, né, que tem o que a gente chama de viscerocrânio, que é essa região onde tem os órgãos do sentido, tem a boca, tem o nariz, cavidade nasal e tudo mais, e tem o neurocrânio. Essa parte que a gente chama de viscerocrânio, ela tem uma articulação, que é a articulação temporomandibular, onde tem músculos que fazem o seu trabalho e por isso a gente consegue, por exemplo, conversar, articular a palavra aqui, ou mastigar e assim sucessivamente. Quando existe um trabalho maior dessa região, de uma forma desnecessária, porque a pessoa não está falando, a pessoa não está se alimentando, então é uma coisa que está mais ali, né? Quer seja por resposta emocional, como a gente falou e tudo mais. Algumas consequências podem acontecer, e é justamente isso que a gente quer evitar, além do próprio desconforto da existência do bruxismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas consequências possíveis, tanto dentro do campo da sua área de atuação, né, da odontologia, como outras, como eles trazem para você esse tipo de informação. Alguns pacientes ficam com dificuldade de abrir a boca. Então, para você ter uma noção, acaba atrapalhando a pessoa que não consegue nem comer, porque ela tensiona tanto os músculos que gera uma inflamação nessa região, e aí pode dar trismo, que é isso de não conseguir abrir a boca,
Uma outra coisa muito comum é a perda de estruturas importantes dentárias. Então, o paciente, ele perde esmalte, então ele começa a ter sensibilidade para tomar coisas frias, para comer, para alimentos doces. E isso Então, só os dentes de trás ou da frente também? todos os dentes. Para você ter ideia, eu tenho um paciente jovem com 30 anos e ele tem canal em todos os dentes, porque de tanto que ele apertou, ele inflamou a polpa dos dentes e aí teve que tratar canal por canal e fazer uma coroa. Então é um bruxismo muito severo. Então essa causa pode ser também uma outra coisa que pode gerar para a pessoa é dor nas costas, então ela também fica ali tensionada durante o trabalho e não sabe o que é isso. Tem pacientes, inclusive, que têm enxaquecas graves. Então, a pessoa não consegue nem sair na luz do dia, porque ela não consegue abrir os olhos de tanto que ela tensiona e tanto que dói. Agora sim, a gente falou aqui de problemas relacionados com a parte odontológica. Literalmente, o que você me falou aqui é dente quebrado, né? Falando Isso mesmo. o português, claro, para quem não é especialista, né? Porque o esmalte é uma estrutura do dente, em última análise. Se ele está comprometido, a gente está falando em lesão do órgão. A articulação temporomandibular, ela também pode ficar comprometida? Também pode ficar comprometida. Na nossa articulação, nós temos uma almofadinha, assim como no joelho. Então, de tanto pressionar, ali também pode diminuir essa cápsula articular, que é a almofada que protege a nossa articulação, e isso com o tempo também vai doer muito, porque vai dar ali no paciente uma artrose dele ficar raspando um osso no outro, e também tem que fazer um tratamento, já com um bucomaxilo, com um neurocirurgião, para fazer uma infiltração ali de um material para devolver essa almofada que ele tem. Então, também acarreta um problema na articulação. Agora sim, tem pacientes que às vezes se queixam para a gente de problemas relacionados com um período super importante da vida, que é o momento do sono. Aí a gente vai lá e pede uma polissonografia para procurar se tem parassonias, se tem, por exemplo, ronco associado, apneia do sono, e às vezes vem ali um diagnóstico dessa maneira para a gente, sabe, no consultório. O paciente apresentou bruxismo. Além dessa questão clínica da polissonografia e da questão da imagem, é através do exame físico mesmo que você consegue dar o diagnóstico? Sim, com certeza. Quando o paciente vem para uma consulta de rotina na minha clínica, eu já consigo identificar isso. Então, como eu consigo ver isso? Com a abertura bucal, eu toco os músculos da face, então eu sinto quando eles estão tensionados. Na própria estrutura dos dentes também, dá para ver um desgaste seletivo nos dentes. Existe também uma outra coisa que o paciente consegue ver, e é muito fácil. Dentro da bochecha tem uma linha branca. Então, essa linha branca, ela fica bem marcada. Então, significa que ele está apertando e os Todo músculos mundo já tem essa linha pegam ali. branca? Não, só quem tem o apertamento. Entendi. Então, abriu a boca, eu já consigo ver no exame Por clínico. uma prega na mucosa mesmo. Exatamente. E olha só, tem cura? Sim, tem cura, o bruxismo tem cura. Então, eu procuro tratar o paciente como um todo, como um indivíduo, e não só os dentes. Então, não é que você quebrou um dente, eu vou só resolver isso. Então, existe uma placa chamada placa miorrelaxante, que é uma placa de acrílico, que eu recomendo para os pacientes utilizarem, que é feita com o molde dos dentes, e aí ele pode usar essa placa para dormir. E para quem tem um bruxismo mais severo, para usar, além da placa, eu indico a toxina botulínica. Que o que ela faz? Ela vai fazer um relaxamento nos músculos da mastigação, então vou fazer uma aplicação nessa região, e ele não vai conseguir tensionar tanto. Então, durante o dia, a toxina vai ajudá-lo na sua rotina, e à noite, o uso da placa. Porque a placa, durante o dia, ele não consegue conversar, porque ela é um pouco grossa. Então, isso acaba atrapalhando um pouco para falar. Eu sei que assim, muitas pessoas falam da placa e se queixam, sabe? Falam assim, puxa vida, a placa é desconfortável, eu não consigo iniciar o sono, ou então acorda no meio da noite e tira. É verdade. Ou até a criança, né, quando está fazendo a transição de dente e apresenta isso, porque pode apresentar. Sim, né? é muito comum. A gente está falando aqui de uma situação que acomete qualquer pessoa, mas existem, inclusive, crianças que tiveram paralisia cerebral, que têm epilepsia, têm outros problemas, e também apresentam isso, e representam um desafio para a odontologia, entendendo, né, que várias especialidades tratam a mesma pessoa, oferecer uma qualidade de vida melhor. Né? Além dessa placa, existe outras estruturas, tipo pistas que são colocadas, né? Isso, exatamente. Criança pode usar? Pode, e devem utilizar para proteger os dentes, principalmente a fase que está. Então, existem placas que são planas, e aí ela tem um expansor nela, porque a criança vai crescendo. Então, ela vem ao consultório, a gente abre a placa, ou ensina também os pais para abrirem em casa, e ela vai utilizando para não desgastar tanto os dentes. Diana, esse papo que a gente está tendo aqui é muito importante, viu? Eu quero deixar todo mundo aqui ciente
que depois, junto com vocês, a gente vai assistir esse nosso vídeo também e a gente vai estar aberto para responder perguntas e passar orientações. Eu queria que você deixasse algumas dicas, porque aqui a gente já percebeu, né? Vai passar com a doutora Diana, aí vai fazer a restauração do dente, vai fazer o diagnóstico, vai fazer a restauração do dente, vai começar o tratamento. Então, ou vai ser a pista, ou vai ser a placa, vai ser o botox, mas de repente se tem ansiedade, vai precisar procurar um psiquiatra, vai precisar procurar um psicólogo, enfim. São várias pessoas, como você falou, né? Olhando isso de uma forma circunferencial para melhor atender. Mas que dicas que a gente pode deixar aqui para as pessoas para evitar o problema e também para solucioná-lo? Porque eu não quero que os pacientes também usem a placa ou a toxina o resto da vida. Então, as dicas que eu dou são, primeiro, tá muito ansioso, tá com muito estresse, procurar a causa disso. Então, é um problema no trabalho, então tenta solucionar da melhor forma, procura ter um sono melhor. Então, como que você pode ter um sono melhor de uma forma fácil? Procura dormir um pouco mais cedo, então deixa seu celular longe da cama. Eu peço para desligar o celular pelo menos 1 hora antes de você ir realmente para a cama. Toma um banho quentinho antes de dormir, que isso ajuda bastante. Um chá relaxante, nessa fase que você está passando por estresse. Também, quando estiver no pico de dor, fazer uma self-massagem. Então, pegar os dedos indicadores e fazer uma massagem assim, olha, no sentido horário, depois 10 no sentido anti-horário, para fazer uma liberação desses músculos e praticar atividades físicas. Então, isso é muito bom, porque ajuda a libertar a pessoa, a liberar esse estresse. Então, principalmente, tem pessoas que funcionam melhor de dia, outras à noite. Então, eu falo para os meus pacientes, o que te faz feliz? O que você gosta de fazer no seu dia a dia? Então, volte, procure fazer aquilo que você goste, do que entrar no automático e estar todos os dias ali só focado no problema. Foca também na solução, vai ao parque, vai tomar uma água. Se você gosta de sair para tomar uma cerveja, vá. Não deixa de ir por só trabalhar, porque trabalho você vai ter sempre. Sim. Mas é necessário você também ter esses momentos de lazer. Diana, posso fazer uma última pergunta? Pode, claro. Bom, é o seguinte, dentista, eu lembro da minha infância, que sempre falava pra gente, não quero saber nada de chocolate, de bala, tem que escovar os dentes, mas a gente está falando aqui do trabalho da musculatura, né, que faz essa articulação, né, no viscerocrânio acontecer. O chiclete, hein? O chiclete é um problema? Para pacientes com bruxismo, sim. Por quê? Você já está tensionando os músculos e você continuar mastigando chicletes durante o dia, isso é prejudicial. Hoje tem chiclete sem açúcar, então recomendo, pode comer à vontade. Quer dizer, para cárie não tem problema, Para né? cárie não tem mais problema, mas para esse tema do bruxismo é importante, então os pacientes não percebem, e eu falo sobre isso também na consulta. E alimentos que são mais rígidos, então tem pessoas que gostam só de comer carne. Então eu faço um plano alimentar junto com uma nutricionista, para ver o que o paciente está comendo e diminuir esses alimentos tão duros, porque ele vai tensionar mais e vai gerar mais dor. Doutora Diana, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que a gente levou informações muito importantes para você e toda a sua família. Dá um like aqui no nosso vídeo, compartilha e principalmente, né, tome daqui para frente todas essas orientações que a doutora Diana nos deixou para evitar problemas que são passíveis de se evitar e, enfim, e se precisar, tratar sem nenhum preconceito, né? É simples de solucionar. É isso aí. Obrigado, doutora Diana. Obrigada a você pelo convite, doutor. Tchau. Pessoal, até a próxima.